Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do TT Contabilidade. Me chamo Deusmar e hoje vamos falar de uma questão muito importante para todos nós brasileiros, que é o desemprego no país neste momento. Neste momento de duas grandes crises nacionais e também que são crises internacionais. Estou me referindo à crise sanitária, sobretudo em razão da Covid-19, e da crise, econômica que assola todos nós. E dentro desse contexto, eu quero destacar aqui uma coisa que vem importunando, deixando os brasileiros preocupados a cada dia, que é o desemprego em nosso país, ou seja, o desemprego no Brasil. Para que a gente possa entender o que está acontecendo neste momento, é importante que a gente saiba fazer uma leitura macro das situações. O primeiro ponto que eu gostaria de destacar com vocês é a questão da pandemia, que vem se arrastando desde 2020, principalmente desde março, quando a Covid-19 atacou o Brasil fortemente. Temos, desde então, um cenário de grande preocupação com a saúde pública. Mais de 600 brasileiros tiveram suas vidas ceifadas por esta pandemia indesejável, inoportuna e tem trazido muitas dificuldades humanitárias, familiares e econômicas para todos nós brasileiros. Aliada a essa crise de pandemia, também veio a crise econômica. O Brasil sempre está à beira do abismo econômico, mas isso se agravou imensamente desde a chegada da Covid-19 no Brasil. As atividades econômicas sofreram uma redução drástica, muitos lockdowns foram decretados no Brasil, aqui em Goiânia especialmente também, de tal modo que a nossa economia praticamente ficou parada. Ano passado foi assim, um crescimento econômico muito baixo, e este ano os especialistas e os índices estão indicando que o Brasil vai crescer em torno de 5%. Isso, aparentemente, numa crise econômica seria bom. Acontece que o governo federal investiu bilhões e bilhões de reais na economia brasileira, de modo a estancar ou pelo menos minimizar os efeitos da crise econômica. Isso teve reflexo, sobretudo, na arrecadação da própria União, que aumentou sua arrecadação, É uma coisa paradoxa. Gastou-se muito dinheiro público e, por outro lado, aumentou-se a arrecadação federal. Os estados aumentaram sua arrecadação também e os municípios na mesma linha. E isso em razão de quê? Sobretudo do abono emergencial que o governo deu às pessoas carentes em 2020 e também agora também em 2021. Isso ajudou a amenizar a crise econômica. E nesse cenário de crise econômica, crise sanitária, a gente agrega também uma grande questão envolvendo sempre as brigas políticas aqui em nosso país. Chefe de poderes que não se entendem, chefe do executivo que a todo momento desestabiliza o mercado, sobretudo, o mercado que olha o mercado no ponto de vista interno e também o mercado para os investidores internacionais. Temos, por outro lado, o aumento da inflação, não só aqui no Brasil. Aqui no Brasil a inflação já chegou a 2 dígitos. Nós estamos vivendo nesse mês de setembro de 2021 uma inflação mediana no Brasil de 10,05. Aqui em Goiânia, Goiás, é uma das capitais que tem uma das maiores inflações do Brasil. E isso nós estamos falando de média, mas aqui em Goiânia é muito mais. Então esse cenário não é nada legal para se combater, para se lidar com o desemprego, que se acentuou imensamente aqui em nosso país, sobretudo desde do ano passado, 2020. O lado positivo dessa questão toda é que existe um trabalho formal que vem sendo mantido, aos trancos e barrancos em nosso país. Atualmente nós temos 31,5 milhões de pessoas que são seletistas, ou seja, trabalham com a carteira assinada. São chamados, são chamados trabalhadores seletistas.
Por outro lado, nós temos 11 milhões e 800 mil servidores públicos. Então, é muita gente ainda formalizada. Mas no universo de brasileiros de 215 milhões que somos atualmente no Brasil, esse percentual ainda é pouco. Existem 35 milhões de trabalhadores informais. É as pessoas, né, que vivem na chamada economia de bico, que trabalham menos que gostariam de trabalhar e têm seus direitos trabalhistas aviltados, desrespeitados e, sobretudo, sem proteção previdenciária. São 35 milhões de brasileiros nessa situação no Brasil. E essas pessoas, que mais que elas possam ser consideradas, não, eu sou um microempreendedor, assim, informal, não é um meio formalizado, eu sou autônomo, eu faço meu próprio horário, faço meus próprios ganhos, mas isso, as estatísticas comprovam que essas pessoas, coitadas, estão ganhando menos do que os trabalhadores que têm o vínculo de emprego formalizado com o empregador, sobretudo da iniciativa privada, que os trabalhadores do setor público ganham mais que os trabalhadores da iniciativa privada. Estamos falando do desemprego no Brasil, mas o que é o desemprego? Tem uma definição muito legal que é a do IBGE, que levanta as estatísticas no Brasil sobre o emprego, desemprego e etc. Para o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o desemprego se refere a pessoas com idade para trabalhar. Aqui no Brasil, a Constituição Federal permite que menor de idade, ou seja, pessoas com 16 anos possam trabalhar, desde que não trabalhem em atividades insalubres, perigosas e etc. E também a Constituição permite que a partir dos 14 anos a pessoa possa ser menor aprendiz. Entra ali para poder tomar contato com o mundo, né, com atividade produtiva, seja na prestação de serviço, seja no comércio, na indústria. A indústria é muito delicada para menores de idade, mas assim, é possível ter, por exemplo, menor aprendiz em indústria, sobretudo na parte administrativa. Então, nesse sentido, o desemprego se refere a essas pessoas, né, com idade de trabalhar, ou seja, acima de 14 anos, que não estão trabalhando, mas essas pessoas estão disponíveis e tentam encontrar trabalho. Tá? Então, esse é o desemprego. Por exemplo, para alguém ser considerado desempregado, não basta não possuir um emprego. Nem todo mundo que está desocupado é, para efeito estatístico, um desempregado. Dou aqui alguns exemplos. Por exemplo, o universitário que dedica seu tempo somente aos estudos é uma hipótese. Uma dona de casa que não trabalha fora é outra hipótese. Para o IBGE, essas duas pessoas não são desempregadas. Elas são, sim, desocupadas na estatística do IBGE. Então, o IBGE trabalha assim, com pessoas ocupadas, que nesses dois casos não seriam enquadradas nessa categoria, e trabalha com pessoas desocupadas. Então, para o IBGE, as pessoas desocupadas são o que nós chamamos de desempregadas, tá? Por exemplo, uma empreendedora que possui seu próprio negócio, para o IBGE, é uma pessoa ocupada. Então, que o universitário e a dona de casa que não trabalham fora são pessoas fora do mercado de trabalho para o IBGE. E o desemprego no Brasil atualmente está em 14,1%. Esse é um dado estatístico do final do segundo trimestre de 2021, ou seja, até junho de 2021. Isso representa um contingente de brasileiros de 14 milhões e 400 mil pessoas que estão, segundo o IBGE, desocupadas. E o mais agravante disso é porque o desemprego não atinge apenas a pessoa desempregada ou desocupada. Ou seja, porque essa pessoa perdeu receitas, perdeu seus ganhos mensais, e isso interfere não na sua vida pessoal, mas também na sua vida familiar. Regra geral, os trabalhadores têm dependentes. As pessoas são casadas, têm filhos, muitas pessoas cuidam de pais, familiares. O desemprego é muito daninho para a sociedade toda, não só para o desempregado. Isso causa imensa frustração às pessoas, tristezas, desavenças nos lares brasileiros. E as autoridades públicas, eu acho
que devem ter sensibilidade nesse sentido, né? Porque não é um problema pessoal, é um problema familiar e que, na última conta, é um problema social muito grave. As pessoas que estão desocupadas se sentem arrasadas e, em muitos momentos, elas próprias se sentem culpadas por não estarem no mercado de trabalho. E essa preocupação, embora possa, em algum sentido, ter um fundinho de razão, não é culpa exclusiva das pessoas, porque o desemprego tem uma estrutura assim, enraizada na economia brasileira, que nós somos um país em desenvolvimento, não temos ainda o pleno emprego, que aquele emprego ali por volta de 5% de pessoas desocupadas, já atingimos isso em outros momentos, mas em 2021 essa realidade está longe de ser alcançada de novo. E o outro dado que assusta é que a taxa de desemprego entre os mais pobres subiu 10% na pandemia. As pessoas que ganham menos estão mais sujeitas à perda do emprego do que aquelas que ganham mais. As pessoas mais bem remuneradas, sobretudo na iniciativa privada, são pessoas, sim, com formação profissional acadêmica mais elevada, então já fizeram o ensino médio, fizeram faculdade, pós-graduação, têm mais horas de estudo, mais horas de preparação, tem mais rede social, mais contato em suas vidas, são mais influentes, de tal modo que essas pessoas têm, por si só, e pelo mercado de trabalhos em que elas estão inseridas, têm mais proteção contra, né, a derrubada do seu emprego do que as pessoas de mais baixa renda e de menor formação acadêmica, por assim dizer. Enquanto a taxa de desemprego entre os mais pobres subiu na pandemia 10%, a dos mais bem remunerados não subiu nem 3%. Isso mostra quanto que os trabalhadores mais braçais, os trabalhadores que estão ali com seu corpo dando o seu suor, estão menos protegidos no Brasil. O desemprego no Brasil, repetindo aqui, está atingindo quase 14 milhões e 500 mil brasileiros. Isso na contagem que é assim, muito criticada pelo IBGE, porque as suas estatísticas ainda são feitas por telefone, né? Nós estamos na plena era digital e essa estatística do IBGE ainda é feita por consulta telefônica. Essa é uma crítica que se faz a ela, mas é o dado que temos. Hoje nós temos o CAGED, né, que é uma obrigação trabalhista que todos os empregadores devem cumprir todo mês, registrando lá no E-Social entradas e saídas de empregados nas relações de empregos formais, que é um referencial estatístico muito importante. Mas o fato é que, não obstante essas fragilidades das pesquisas, não obstante a existência do CAGED, que dá esse raio-x da empregabilidade no Brasil, o fato é que o desemprego, nesse atual momento de dupla crise econômica e crise sanitária, só não é maior porque o governo federal permitiu, no ano passado e agora em 2021, a suspensão de contrato de trabalho e redução de jornada. Ele editou 2 medidas provisórias que viraram leis e permitiram os empregadores, numa fase de transição, suspender contrato de trabalho de seus empregados. Regra geral, isso é proibido pela legislação brasileira e com redução de jornada. Porque, nesse momento de crise, esse seria um mal menor. Segundo o governo federal, não sei se há estatística confiável por trás disso, essas medidas, né, trabalhistas emergenciais, sobretudo como auxílio emergencial nos casos de suspensão de contrato de trabalho ou redução de jornada, isso implicou no combate ao desemprego momentâneo. Isso teria mantido pelo menos 10 milhões de empregos no Brasil. Imagina se o governo federal não tivesse tomado essas medidas emergenciais, sobretudo com o pagamento do auxílio emergencial. Então, essas medidas teriam evitado a dispensa de 10 milhões de trabalhadores, e que isso traria muito mais consequências sociais do que a gente possa imaginar nesse momento. Como combater o desemprego no Brasil?
neste momento de transição, de crise de saúde, nesse momento de grave crise econômica, em que se espera um PIB de 5% neste ano de 2021 e para o ano que vem, os analistas estão céticos, que o Brasil cresceria no máximo 1,5%, em razão de todos os males que nós conhecemos, de todos os problemas que estamos vivenciando, historicamente e agora de 2020 para cá. Então, como combater o desemprego? Sempre que se toca nessa questão da empregabilidade e do desemprego, muitas pessoas de plantão sempre vão alegar e alegam que o problema estaria na CLT, na consolidação das leis do trabalho. Ué, mas por que isso? A CLT é de 43, na época do Getúlio Vargas, é um grande empecilho, é o muro de Berlim contra a empregabilidade. A CLT é muito complexa, teriam muitos direitos a serem observados numa relação de trabalho formal e por isso seria impeditivo de contratação de novas pessoas que pudessem ter o mínimo de garantia trabalhista, o mínimo de direitos trabalhistas respeitados e direitos previdenciários ao mesmo tempo garantidos. Eu digo para vocês, sou um estudioso da área trabalhista há mais de uma década, há muito tempo, e sou o coordenador e coautor do primeiro livro sobre a reforma trabalhista de 2017, publicado pela editora Mizuno, intitulado Lei da Reforma Trabalhista, comentada artigo por artigo. Esta obra, que contou com 20 pessoas, eu e mais 19, foi o primeiro best-seller da área trabalhista, de acordo com a reforma de 2017. E lá nós analisamos todas as mudanças naquela época, assim, mudanças profundas na CLT. Muitas novas modalidades de contratação e tal. E o resultado foi o seguinte, houve essa mudança na legislação e até hoje eu desconheço estatísticas que tenham ajudado a aumentar o emprego no Brasil. Tanto que nós estamos vivendo um momento de desemprego muito alto, não só em razão da pandemia, porque anteriormente o desemprego também era alto. E isso se deve no Brasil a muitos fatores, né? Há muitos fatores, porque historicamente os juros oficiais no Brasil, que hoje é medido pela Selic, eram muito altos, continuaram altos. Chegou a sua baixa, a sua mínima no ano passado de 2%, mas mesmo assim os juros bancários eram muito altos. Isso interfere na atividade produtiva, porque o empregador vai tomar esse recurso no mercado financeiro, isso lhe custa muito, muito mesmo, enquanto se você aplicar lá na poupança, por exemplo, você ia ganhar menos de 2%. Os juros no Brasil foram historicamente altos. O cenário político no Brasil, superpolarizado ou pluripolitizado, sempre foi um dado negativo para a atividade econômica no país. Sejam tantos para os brasileiros que querem empreender, sejam para os investidores internacionais. Porque, como se diz aqui no Brasil, nem o passado nosso está garantido. Nós não teríamos segurança jurídica nem com relação ao passado. Então, qual o caminho que resta para a gente nesse cenário que não é nada favorável ao emprego, ao empreendedorismo? Sim, há em todas as crises muitas oportunidades de negócio. Eu não estou falando de achar um nicho, desbravá-lo, que esse é um dos caminhos. Mas assim, o foco, a resiliência, você reestruturar seu negócio. Estou falando aqui para o empregador, por exemplo. Você tem que cortar custos, despesas, preservar as pessoas que dão resultado para a sua empresa, valorizá-las, aumentar a sua clientela, buscar novas formas de fazer publicidade, marketing e por aí afora. Não tratar a empresa como a sua empregadora. Você tem que doar para a sua empresa, né? É aquela história do presidente americano. Não perguntar o que a empresa tem que fazer para você. O que você tem que fazer para a empresa. Nesse sentido também, eu acho que os empregados, servidores públicos também devem dar o máximo, né, de suas inteligências, de seu trabalho para que todos possam sair dessa crise.
a questão do desemprego não é uma questão apenas nacional. As pessoas pensam que o governo federal é o único responsável pelo desemprego. Não, nós temos 27 unidades federativas no Brasil que são responsáveis por empregos também. Não é dar emprego em cargo de comissão no serviço público, não, porque os governos estaduais e os governos locais também podem realizar políticas, né, de ingresso de pessoas no mercado de trabalho. Basta que sejam criativos. E isso existe até experiências internacionais com relação a isso. Sem falar também em outros problemas assim, crônicos do Brasil, com a logística ruim e nossas mercadorias são escoadas basicamente pelo transporte terrestre, né? E a gasolina e o diesel, com o preço que estão, nós estamos sentindo aqui na pele, né? O preço dos combustíveis, o preço do gás de cozinha, o preço da logística no Brasil é muito alto. Há muita coisa a ser feita. Com certeza, há solução. Esse cenário é sombrio, mas podemos trabalhar dentro dele e esperamos que os governos façam a sua parte. Não só alterando os aspectos legislativos, alterando como se tem pretendido ultimamente alterar de novo a CLT, que era a mini-reforma que caiu no Senado, e agora a tramitação da reforma administrativa no Congresso Nacional, que está praticamente para ser finalizada. Todos esses institutos jurídicos, essa reformulação, claro que vem para reduzir direitos dos empregados e dos servidores públicos. Alguns com certo acerto, outros com exageros, mas sempre sabendo, né? Essa ideia do poder público também de reduzir custos é muito parecido com a ideia da iniciativa privada. Se isso resolvesse, esse talvez seja um caminho tortuoso, difícil, né, de se trilhar, mas talvez seja uma alternativa. Mas o que se espera mesmo do governo é que elabore políticas macroeconômicas que façam com que a economia cresça. Parece que é consensual entre as pessoas aqui no Brasil que o desemprego, claro, tem muitas questões pontuais interferindo na criação e geração de novos postos de trabalho, mas que o desemprego poderia ser combatido essencialmente, prioritariamente com o crescimento econômico. Então basta que o governo não interfira muito nas atividades econômicas, basta que o governo tenha um cenário político de estabilidade, que trabalhe a logística, que tenha juros razoáveis para o setor produtivo. Isso sim pode ajudar na retomada econômica e no crescimento e no combate ao desemprego. Agora, com a projeção de um PIB de 1,5% para 2020 e uma taxa Selic praticamente de 2 dígitos, ou seja, chegando a 10%, esse cenário que se avizinha, vocês me desculpem, falando a verdade, não é nada promissor. Enquanto as políticas macroeconômicas não resolvam o problema ou amenizam o problema de desemprego aqui no Brasil, eu pergunto, o que nós, enquanto cada um, na qualidade de trabalhador, seja da iniciativa privada, do poder público, podemos fazer para nos proteger, para nos mantermos na empregabilidade e para cuidarmos da nossa própria vida e da vida dos nossos familiares que dependem de nós. Você já passou por uma situação de desemprego? Está desempregado nesse momento ou já esteve? Eu confesso aqui para vocês que em alguns momentos, em algumas ocasiões na minha vida, sobretudo lá atrás, antes de eu ser servidor público, eu passei por muitas situações de desemprego. E senti isso na pele. A gente se sente naquele momento derrotado, frustrado. E nesse momento, com muito equívoco, a gente chama a responsabilidade para nós mesmos, dizendo, sou eu o culpado pelo desemprego. Não, nós vimos esse cenário aí atrás, que o Brasil tem uma estrutura muito pesada, né, com relação à empregabilidade, à iniciativa privada, que não é só culpa da gente viver uma situação momentânea de desocupação, o que na linha do que diz o IBGE. O desempregado para o IBGE, volto a repetir, é o desocupado. Isso não é verdade, a culpa não é só sua, a culpa não é só minha, mas podemos fazer algo para poder enfrentar
isso, enfrentar o desemprego ou nos mantermos preparados para muitas situações adversas? Sim, podemos. Eu acho que o caminho principal, meus amigos e amigas, é a formação contínua em sua área e em áreas afins. Se você trabalha, por exemplo, no comércio, você pode fazer cursos ali na sua área e cursos específicos. Por exemplo, se é um vendedor, você vai fazer cursos para melhorar suas vendas, técnica de abordagem, técnica de marketing, etc., para você melhorar seu desempenho ali e pode fazer outros cursos afins. E se você trabalha na indústria, é possível também. Se a pessoa é um servente pedreiro, está muitos cursos disponíveis no mercado, sobretudo no Sistema S. Para quem quer estudar, tem vários cursos. A afirmação de que eu não tenho dinheiro para pagar para a formação, isso hoje já assim, não representa muito não, porque o YouTube está cheio de cursos, o Google, muitas instituições no Brasil oferecem cursos gratuitos, Senado, Sistema S. É só procurar que a gente acha, você faz, sai muito melhor capacitado, ainda tem um diploma ainda para comprovar que você esteve lá. E esse é um diferencial com relação às demais pessoas. E é importante também que a gente tenha redes sociais. Eu não estou falando que você tem um Instagram, um YouTube, o Facebook, o WhatsApp, que todos nós temos. Claro, isso é importante. Eu estou falando de você formar uma rede, né, com amigos, conhecidos, participar de comunidades. Porque é aquela afirmação bíblica, né, que diz o seguinte: diga com quem andas que te direis quem és. Então, os relacionamentos sociais são muito importantes você trabalhar esse tipo de questão, porque dá resultado. E mais, né? Você convivendo com pessoas que estão produzindo, estão estudando, estão ampliando os seus horizontes, naturalmente você vai ser influenciado positivamente e será uma dessas pessoas. Agora, nós estamos falando de emprego e desemprego. Se você quer dar um passo adiante, aí sim, você tem que fazer um curso, conviver com as pessoas que são empreendedores e aprender a ser um empresário, a ser um empreendedor. E aí sim, você pode, apesar de todas as dificuldades no meio do caminho, sim, deixar um passado muito triste, talvez de aflições, e caminhar para um futuro de prosperidade. Porque no Brasil, com raríssimas exceções, todas as pessoas ricas, milionárias ou bilionárias, trilharam o caminho da iniciativa privada. Eu costumo dizer para todos que queiram me ouvir, que tenham paciência de me ouvir: nunca vi um empregado na lista dos mais ricos. Porque o emprego, né, é esse vício, né, essa coisa que nos mantém girando ali no dia a dia só para pagar as contas. A iniciativa privada é o caminho para isso. Mas nem todo mundo tem tino, tem perfil para ser empregado. O importante é se manter no mercado de trabalho, na formação contínua e, sobretudo, né, mantendo os seus contatos sociais, porque isso vai te trazer resultados positivos. Pessoal, então era isso para hoje com relação ao emprego e o desemprego, sobretudo o desemprego no Brasil. Muito obrigado pela atenção, compartilhe este vídeo e até breve.